Bom dia, pessoal! Que bênção estarmos aqui nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos, essa semana que nós já falamos, semana de celebração, comemorando o aniversário da Sara, do Tiago, e também nós queremos comemorar junto com você. Se é o seu aniversário essa semana também, deixa aí nos comentários para nós, que nós podemos orar por você, pela sua vida, pela sua família. Graças a Deus. Vamos concluir essa semana meditando nas Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar com vocês um texto tão especial que é 1 Reis, capítulo 6. Fala sobre a construção do famoso Templo de Salomão. Em 2 Samuel, capítulo 7, nós lemos algumas semanas atrás que Deus prometeu a Davi que ele não construiria um templo, mas o seu filho Salomão é quem construiria o templo. É lógico, isso é profético sobre Jesus como Filho de Deus que iria construir a casa de Deus, que é a comunidade dos salvos em Jesus. Há vários textos no Novo Testamento, como 2 Coríntios capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, principalmente, também Hebreus capítulo 3, que vão mostrar claramente que a casa de Deus, ou o templo de Deus, é a igreja, a comunidade dos salvos em Jesus. Então esse é um tema bem relevante nas Escrituras, e hoje em 1 Reis capítulo 6, nós vamos estar lendo sobre essa construção do Templo de Salomão, e vamos refletir sobre o que isso significa hoje para as nossas vidas e para as nossas famílias. Sim, e deixando claro que a igreja não é o prédio, né, construído. Exato. Hoje em dia a igreja somos nós, aqueles que somos os salvos, os crentes em Jesus. Então nós somos a igreja de Deus, que Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nossas vidas. Então vamos orar, pedindo para que Deus, através dessa leitura, abra o nosso entendimento, os nossos olhos e traga a revelação que Ele tem. A cada dia nós sempre oramos aqui no início, pedindo isso, porque Deus tem uma porção nova, tem algo novo para nós a cada dia. E se você já leu esse texto, ele pode ter algo diferente. A cada vez que nós lemos a Bíblia, Deus pode abrir, trazer uma nova visão, um novo entendimento do texto. Então é isso que nós fazemos aqui todas as manhãs. Então vamos orar junto conosco? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós clamamos, Pai, a Ti, que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, trazendo, Pai, revelação da Tua palavra, quem o Senhor é, os Teus planos, as Tuas promessas para nós e a nossa família. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz e apresentamos toda essa live, todo esse momento devocional, Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Assim seja. A leitura de hoje, então, 1 Reis, capítulo 6, sobre a construção do Templo de Salomão. Diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, ou seja, depois do Êxodo, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura, o andar intermediário tinha 2 metros e 75 centímetros de altura e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Há vários detalhes que são mencionados nesse texto sobre características do templo de Salomão. Muito interessante. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer uma ferramenta de ferro durante a construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali para o terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro,
e fez salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2,25 metros de altura e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, que era o lugar santíssimo. O átrio principal, em frente dessa sala, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para lhe colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Imagine que coisa mais linda e reluzente, né, que era o interno desse templo. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros de uma ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a asa do outro encostava na outra parede. As suas asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Vive, no 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Esse templo, então, como vimos e aprendemos no Novo Testamento, aponta para nós como igreja, a comunidade dos crentes em Jesus. E ainda um detalhe mais importante do que esse prédio, do que esse templo que foi construído, é a comunidade dos santos em Jesus. E ainda mais importante do que o fato de que nós somos morada do Espírito Santo, é o fato de que um dia o próprio Deus será a nossa morada. Em Apocalipse diz que no futuro, lá no céu, não haverá templo. O próprio Deus será o nosso templo. E nós todos juntos, como salvos em Jesus, crentes em Jesus,
teremos toda a eternidade para o servir, para o adorar eternamente. Então nós sempre repetimos para os nossos filhos: nunca pense que a igreja é um templo, que a igreja é uma construção, é um prédio. Nós somos a igreja, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós vamos cultuar a Deus. Nossa igreja, por exemplo, se chama Riverbend Church. Então nós dizemos: vamos a Riverbend, vamos cultuar o Senhor. Nós não falamos vamos à igreja, porque a igreja não é um lugar para onde você vai. A igreja somos nós. E futuramente o próprio Deus será a nossa moradia. Que delícia, que bênção pensarmos nisso, essa comunhão, o fato de sermos família, de habitarmos juntos com Deus. Amém. Se você ainda não abriu seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ser parte dessa comunidade dos crentes em Jesus e ser igreja de Jesus, nós te convidamos hoje a abrir o seu coração e convidar Jesus a entrar na sua vida, ser bem-vindo, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Essa foi a melhor decisão que nós tomamos. Esses dias mesmo eu estava conversando com as crianças, que eles têm o privilégio de já ter nascido num lar, né? Que nós já temos a prática, nós oramos com eles, lemos a Bíblia, mas essa não é a realidade de todas as pessoas. Eu mesmo cresci, eu tinha uma fé, existia uma fé dentro do meu lar, mas nós não tínhamos o hábito de sermos essa igreja, de irmos a um local celebrar a Deus juntos, não tinha as práticas religiosas, não somente religiosa, mas assim, o que hoje em dia eu e o Tiago, nessa comunidade de fé, que é tão importante, que desde quando nós estávamos no Brasil, onde, né, quando nós estávamos no interior do Rio, depois quando nós estávamos em São José, toda a nossa trajetória no Brasil foi tão importante. Cada amigo, e muitos desses amigos são vocês aí que estão conosco, que não são amigos só porque nós estávamos numa cidade ou outra, mas são amizades que Deus nos deu e nós amamos muito cada um de vocês. Sim. E esses amigos, quantas vezes nos deram conselhos, edificaram, estavam presentes em momentos muito felizes e também em momentos tristes, em momentos de dificuldade. Então, nós que somos a igreja, nós ajudamos uns aos outros, estamos juntos, e como isso é importante. Então, eu sou muito grata a Deus. E eu estava conversando isso com as crianças, falando: vocês já receberam dessa bênção, dessa herança desde quando vocês nasceram, mas tem muitas pessoas que não conhecem, que não têm a paz de Deus, que eles precisam conhecer a isso. E se você é uma dessas pessoas que quer conhecer mais sobre quem é Deus, a bênção que Ele dá, a paz que Ele traz, mesmo que nós enfrentamos dificuldades, momentos difíceis, situações que nós não gostaríamos, nós temos Deus ao nosso lado, e nós temos essa presença, essa paz que nos ajuda, que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Então esse é o convite que o Tiago fez. Então se você aceita esse convite, nós convidamos a você a colocar a mão no seu coração e declarar: Senhor, eu quero fazer parte da sua família. Senhor, eu quero fazer parte da sua igreja. Eu quero, Pai, pertencer a Ti. Que as coisas velhas, Pai, possam se passar e que o Senhor possa fazer tudo novo sobre a minha vida. Pai, obrigada que um dia eu pude fazer essa oração, entregando a minha vida a Ti, entregando, Pai, declarando que o Senhor é o Deus que vai governar e governa a minha vida. E eu não tenho, Pai, nenhum tipo, Pai, de arrependimento de ter feito isso, e só gratidão, porque eu sei que o Senhor é o Deus que cuida da minha vida, da minha família. Obrigado. E também cuida, Pai, de cada pessoa que se une aqui em oração. Nós queremos entregar, Pai, a nossa vida a Ti e pedir, Pai, vem endireitando os nossos passos, vem mostrando o Teu caminho, vem mostrando a Tua vontade, vem ajudando-nos a viver, Pai, de uma forma abundante, porque o Senhor disse que o Senhor veio para nos dar vida e vida abundante. Então, que cada um de nós aqui reunidos, Pai, seja aquele que faz essa decisão hoje, ou aquele, Pai, que já fez a decisão há muitos anos, que cada um de nós possamos viver a vida abundante. Amém, que só o Senhor pode nos dar, a paz que só o Senhor pode nos dar, a alegria que vem do Teu Espírito, que só o Senhor pode nos dar. Não há dinheiro, não há situação, não há pessoa que pode nos dar essa alegria, mas só o Senhor. Então nós entregamos, Pai, o nosso coração e nos alegramos em Ti, em nome de Jesus, Pai. Eu quero também, finalizando essa semana de festas, de alegria, celebrando, Pai, abençoar e orar pela vida da Sara, do Tiago,
E todas essas pessoas, talvez que também estão celebrando, Pai, mais um ano de vida essa semana aqui conosco. Que a tua bênção, Pai, seja com cada um deles. Amém. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a saída. Que onde eles forem, Pai, nesse próximo ano que o Senhor tem dado, que eles possam prosperar. Abençoa nos estudos, no trabalho, abençoa nos relacionamentos, nas amizades. Que eles possam, Pai, ser bênção do Senhor aonde eles estejam e serem abençoados em nome de Jesus, Pai. Nós oramos aqui, Pai, juntos como família, como igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que você possa ser essa morada do Espírito Santo e futuramente todos juntos vamos ter o próprio Deus como a nossa morada. Você possa refletir melhor. Nós passamos hoje então um pouquinho refletindo sobre o texto de 2 Samuel 7, hoje lemos 1 Reis 6 e há vários textos no Novo Testamento que mencionamos como Hebreus 3, 2 Coríntios 3, 1 Timóteo 3, que você pode ler para aprofundar o entendimento sobre essa realidade de que nós habitamos com Deus, somos um com Ele, para a glória de Deus. Obrigado pelas suas orações por mim, pela Rafa, pela Sara, também por ocasião do nosso aniversário, meu e da Sara nesse final de semana. Deus abençoe seu final de semana, tenha um Shabbat Shalom. Amanhã nós descansamos e voltamos aqui no domingo. Sim. E te convidamos a compartilhar essa ministração para abençoar outros, pessoas que vêm agora à sua mente. Nós estamos aqui de domingo a sexta-feira, 6 horas, horário central dos Estados Unidos, 9 horas, horário de Brasília, com esse foco de meditarmos juntos na Palavra de Deus e orarmos pelas nossas famílias. Um abração, tenha um final de semana muito abençoado e nós amamos vocês.